Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Dias, eu sou mestrando do Laboratório Lafec, né, aqui na Unesp de Jaboticabal, no campus FCAV, e eu vim apresentar o meu resumo para o SINCAV 2025, né, o Simpósio Internacional do Cavalo Atleta. E o meu trabalho, então, é a velocidade correspondente à glicemia, foi menor quando comparada à velocidade mínima de lactato em cavalos de colo alto. Para introdução, então, eu trouxe dois gráficos. Seriam dois métodos para a predileção, né, para a determinação do limiar de lactato. O primeiro gráfico, então, eu trouxe o LACMIN, o teste de LACMIN, ou seja, o teste de lactato mínimo, onde o animal ele foi submetido a um sprint, né, em aproximadamente 53 km por hora, em, em poucos segundos, né, a cerca de 40 a 45 segundos de duração, seguido por um período de aquecimento, onde neste momento, né, a cada pausa, o animal foi submetido à coleta, né, sanguínea para a mensuração do lactato. E neste momento de pós-sprint e pré-início do exercício do teste de esforço incremental, pode-se observar então que a produção de lactato era maior que o consumo de lactato. E após o início do TEI, né, que é o teste de esforço incremental, o animal ele começou a diminuir a produção de lactato e foi observada então a produção de lactato menor que o consumo, até chegarmos em um ponto que é o ponto chamado de limiar de lactato, onde é observado a estabilização entre a produção de lactato e o consumo. A partir deste ponto, né, a partir da identificação deste ponto, é possível então dizer quando o animal iniciou o processo de o metabolismo anaeróbio, né, junto com a ativação das fibras do tipo 2, predominantemente, logo diminuição da utilização da via glicolítica, da via de metabolização aeróbia, né? Então, aqui, a partir deste ponto, né, posso dar um zoom para ficar mais claro. Então, aproximadamente em 31 km por hora e no período de 33 minutos, é observado o menor ponto, né, a concentração mais baixa de lactato. Com isso, é possível dizer que aqui é o limiar, o ponto de limiar do lactato. A partir deste limiar de lactato, o animal volta a aumentar a sua curva de lactato, onde é caracterizado a produção maior do que o consumo. Isto é porque, através da ativação da via glicolítica, né, a anaeróbia, e da ativação das fibras do tipo 2, ocorre esse aumento da produção de lactato, pois o lactato é o produto dessas duas vias. E aqui eu trouxe outro gráfico, né, deste trabalho da Litieri, de 2025, onde ele também identifica o limiar de lactato, né, através de outro método, que é o MAFEL, né, aqui está em inglês, mas MAFEL seria a máxima fase estável de lactato. Isto é, esse exercício é um exercício que tem duração de 30 minutos, onde os primeiros 10 minutos o animal permanece em aquecimento e os últimos 20 minutos o animal permanece em um exercício de velocidade constante. Então, o MAFEL é uma velocidade contínua. Por quê? É importante o animal, quando submetido a um exercício de velocidade constante, observar se a concentração de lactato dele, né, durante o exercício, e a coleta é feita a cada 5 minutos, mas é importante observar se esse limiar, essa concentração de lactato, ela excede 1 milimolar. Ou seja, o animal, se ele apresenta a concentração de lactato de 2 milimolar em determinada velocidade, né, velocidade X, esse teste de Mafel, né, máxima fase estável de lactato, submete o animal ao exercício por 30 minutos, mas os últimos 20 minutos são essa velocidade X constante, e observa se, nesse período de 20 minutos, o 2 milimolar, né, a concentração de 2 milimolar, excede 1 milimolar, ou seja, ultrapassa 3 milimolar. Então, esse exercício também é indicado para você conseguir identificar o limiar de lactato. Aqui, então, os objetivos do trabalho, né, estima a máxima fase estável de lactato, né, a MAFEL, e outras variáveis fisiológicas. Quais são? Então, juntamente com o lactato, o trabalho buscou identificar, né, mensurar a glicemia, o hematócrito, a hemoglobina, o bicarbonato, o excesso de base, o pH e o PCO2. E, por meio, então, do teste de lactato mínimo.
A hipótese é que exista relação entre o limiar de lactato determinado pelo método de Lachmin, né, método Lachmin, com o limiar glicêmico obtido pela mesma metodologia do teste de esforço. Então, aqui, para o material e métodos do trabalho, foram utilizados 25 equinos de polo alto, submetidos ao teste de lactato mínimo, e a lactatemia, né, ou seja, a concentração de lactato sanguíneo e a glicemia foram medidas pelo lactímetro eletroenzimático, né, que é o Yellow Springs 2300 STAT, e as outras variáveis que eu disse no slide anterior foram mensuradas pelo aparelho portátil ISAT cartuchos EC8+. Para o trabalho também, aplicou-se a variância de uma via e o teste de Tucken. Aqui nos resultados eu trouxe o gráfico, o mesmo gráfico que eu trouxe na introdução, entretanto, para apontar outro ponto, né, que é basicamente, como eu disse na introdução, aqui no momento de estabilização entre produção e consumo de lactato e ativação de via anaeróbia, nós temos o limiar de lactato e o lactato mínimo. Logo, podemos correlacionar o lactato mínimo com a velocidade do exercício, que é aproximadamente 31 km por hora. Com isso, nós temos o valor do Vlacmin. Então, lactato mínimo relacionado à velocidade. Nós fizemos isso para todas as variáveis fisiológicas no trabalho. Entretanto, o V-glicmin, ou seja, a concentração de glicemia relacionada à velocidade, então a glicemia mínima relacionada à velocidade, foi a variável fisiológica que apresentou menor concentração quando relacionado ao lacmin. Então, aqui eu trouxe um gráfico para finalizar, para mostrar todas as variáveis e apontar que o V-glicmin foi a menor concentração encontrada. Como conclusão, então, o limiar glicêmico foi menor quando comparado à mínima velocidade de lactato obtida no teste de Lachmin, e estudos de concordância precisam ser realizados para a detecção de quais variáveis aqui estudadas têm potencial para predizer tanto a mínima velocidade de lactato quanto a máxima fase estável de lactato, né, a MAFEL, em equinos de polo alto. Aqui estão as minhas referências, e muito obrigado pela participação.